Fala leitores, eu sou o Jonatas e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência com o livro Deuses Americanos, do Neil Gaiman, e eu espero que você fique comigo até o final desse vídeo. Se você já é inscrito aqui no canal, sabe que eu gosto de livros um pouco mais reflexivos. Se você não sabia disso, aproveita, dê uma olhada na minha playlist e aproveita também para se inscrever aqui no canal, porque o conteúdo é bem variado. De qualquer forma, muito prazer, eu sou o Jonatas, eu considero as minhas leituras muito ecléticas, mas eu realmente dou preferência para aquelas que me fazem pensar um pouco mais ou que me causem algum tipo de estranheza. E esse é o caso do livro que eu tenho hoje, Deuses Americanos, do Neil Gaiman. Não é um livro novo, ele foi lançado em 2001 nos Estados Unidos e no Reino Unido e chegou ao Brasil em 2016, publicado pela editora Intrínseca. A edição que eu tenho aqui é uma edição especial, tem 576 páginas com tradução do Leonardo Alves. E se você não sabe, esse livro virou série, é uma série da Amazon, é uma série também estranha, mas é muito legal, ao menos na minha opinião. E o personagem principal dessa história é o Shadow Moon, um ex-presidiário que pouco antes de sair da prisão vai receber a notícia de que sua esposa sofreu um acidente de carro e falecera. E quando ele sai da prisão, ele fica meio sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, quando ele é abordado por um cara muito enigmático chamado Senhor Quarta-feira, que o vai contratar para ser uma espécie de motorista, uma espécie de guarda-costas. E a partir daí, Shadow vai viajar para várias partes dos Estados Unidos, sempre acompanhando o Senhor Quarta-feira, e vai se ver no meio de um conflito no mínimo estranho, um conflito entre os velhos deuses e os novos deuses. E os deuses antigos você já conhece, embora o nome do livro seja Deuses Americanos, são deuses de diversas origens culturais. São deuses de origem nórdica, de origem europeia, de origem africana e mesmo aqueles deuses que chegaram com os primeiros homens que habitaram o continente americano. E o surgimento desses deuses vem de uma ideia muito antiga, a de que eles não existem por si mesmos, mas que sua origem e seu poder vêm da adoração humana. De forma que quando determinado grupo humano passa a venerar, a adorar um objeto, uma pessoa ou uma ideia, essa ideia se transforma em um Deus com capacidade para influenciar a realidade humana. E o contrário também é verdadeiro. Quando os homens deixam de adorar esses deuses, eles perdem poder e correm o risco de deixarem de existir. Como eu disse, essa é uma ideia que não tem nada de novo, é uma ideia que você já viu em mangá, em desenho animado, em Nietzsche, em Marx, na Xena, no Hércules, enfim. E se tem algo de diferente, de novo nessa ideia, ao menos para mim, não me lembro de tê-la visto em outro lugar, você pode até comentar aqui se você já viu isso em outra história, é que a veneração desses deuses em lugares diferentes, por povos diferentes, faz surgir mais de um deus do mesmo tipo. Funciona mais ou menos assim. Os nórdicos que vieram e habitaram os Estados Unidos trouxeram a ideia de Odin. E Odin passa a existir no continente americano. Mas lá na Escandinávia pode existir um outro Odin, porque a ideia dele também é adorada lá nos países nórdicos. E isso vai servir para qualquer outra divindade, para Anansi, para Jesus, para Maomé, para Buda, enfim, para qualquer tipo de ideia, de pessoa que passa a ser adorada por diferentes povos em diferentes lugares. E o fato é que na história do livro, os velhos deuses têm perdido dia após dia os seus adoradores, e por isso têm perdido poder, enquanto os novos deuses, cada vez mais venerados, tentam ocupar todos os espaços, e aí surge uma guerra entre eles. E Shadow Moon, o personagem principal dessa história, vai ficar no meio desse conflito, enquanto acompanha o Senhor Quarta-feira por vários pontos dos Estados Unidos. E se eu avaliasse só a ideia do livro, o cenário e o enredo, eu diria que esse livro é bem mais ou menos. Esse cenário com deuses antigos e deuses novos é muito atrativo. Todo mundo que gosta de mitologia sempre quer ver um diálogo entre Odin e Anubis, e é inegável que requer muita pesquisa por parte do autor.
mas não foi isso que me agradou no livro. E é por isso que eu preciso ir um pouco mais a fundo, porque eu tenho acompanhado na net e pelo que eu vi, há dois tipos de opinião sobre o livro Deuses Americanos. Há quem ame e há quem odeie. Mas eu tenho duas opiniões sobre o livro. A primeira eu já disse, enredo, cenário, eu achei mais ou menos. É legal, mas não me trouxe muita coisa nova. E a outra opinião se baseia em dois aspectos. E o primeiro deles é a estranheza. Geralmente é o que costuma afastar os leitores do livro, mas é o que eu gosto nos livros. E esse livro, Deuses Americanos, é um livro estranho. Mas deixa eu falar uma coisa com você. Esse livro não é estranho porque ele discute ou porque ele questiona a origem dos deuses, a origem de Jesus, de Maomé ou do Buda. Como eu já disse, essa é uma ideia muito antiga e o incômodo que ela pode lhe causar tem muito mais a ver com a sua relação com a religião em si. E é por isso que eu não me sinto no direito de dar pitaco sobre isso. Só você pode dizer se discutir ou questionar a origem dos deuses lhe incomoda. Eu não posso falar nada sobre isso, mas a estranheza que eu vejo no livro é uma sensação muito mais universal. É que Shadow Moon, uma pessoa aparentemente normal, ela se vê diante do inexplicável, diante do extraordinário. De repente ele está em um conflito entre deuses antigos e deuses novos, e Shadow Moon vê isso com muita naturalidade. Só para te dar um exemplo, se um morto em estado de putrefação volta à vida e aparece para você, o mínimo que a gente espera de uma pessoa normal é que ela grite, esperneie, desmaie, sei lá, que ela faça alguma coisa, que ela corra. Mas Shadow Moon vê isso e age com muita naturalidade diante do inexplicável. Guardadas as devidas proporções e o nível da prateleira, pelo amor de Deus, guardadas as devidas proporções, é uma sensação muito parecida com a que você tem quando lê a Metamorfose de Kafka, quando você percebe que Gregor Samsa acorda e se vê transformado em um besouro e começa a se preocupar com coisas muito menos relevantes do que o fato dele ter se transformado em um besouro. Reitero que não é a mesma coisa, até porque essa sensação em Deuses Americanos não permanece durante todo o livro. À medida que eu li, eu fui percebendo, ainda que implicitamente, que Shadow Moon tem alguma coisa, ou tinha alguma coisa de sobrenatural, bem diferente do Gregor Samsa de Kafka. Mas só o fato de ter existido essa estranheza e de ela ter adquirido-se um caráter meio que universal, só isso fez com que o livro ganhasse muitos pontos comigo. E o segundo ponto positivo tem a ver com a origem dos novos deuses. Se você ainda não adivinhou, os novos deuses são os reality shows, os fast foods, as redes sociais, os smartphones, o trabalho, a imagem, tudo isso que toma completamente o nosso tempo, tudo isso que nós passamos a venerar, a adorar como verdadeiros deuses. E por tê-los adorado, eles se transformaram em deuses verdadeiros e começaram a influenciar a nossa realidade. E se você parar para pensar um pouquinho, você vai ver que nenhum deus antigo recebeu tanta adoração, tanta veneração quanto as redes sociais, quanto os smartphones, quanto as drogas sintéticas, enfim, tudo isso que tem tomado completamente o nosso tempo, tomado a nossa atenção. E tem uma coisa nessa reflexão muito pessoal mesmo, que tem a ver com a mudança das religiões cristãs. E eu vou falar sobre religiões cristãs porque eu sou cristão. Se você não é cristão ou se você não tem religião nenhuma, adeque essa reflexão à sua realidade. Eu sou muito tranquilo para falar sobre isso. Eu consigo transitar muito bem entre a fé, o metafísico e o mundo físico. Eu sou cristão, sou biólogo também e evolucionista por formação e Nietzsche é o meu filósofo preferido. Mas o que vem ao caso é que quando eu estava fazendo a leitura desse livro aqui, Deuses Americanos, e isso foi em 2019,
eu também estava fazendo uma leitura sobre o conceito de modernidade líquida do Bauman. Bauman não é citado aqui em Deuses Americanos não, viu gente? É coisa minha mesmo. Mas se você não conhece Zygmunt Bauman, vale muito a pena você dar uma olhada ao menos nos seus vídeos aqui no YouTube mesmo. Tem uns vídeos muito legais dele, algumas entrevistas dele. Mas resumidamente, o conceito dele de modernidade líquida diz que as instituições humanas, inclusive as religiosas, que é o meu ponto agora, estão se modificando, transformando seus valores. Isso porque a sociedade também está mudando. E o que eu estou tentando lhe dizer é que os focos de adoração, mesmo nas igrejas cristãs, mudaram, porque as pessoas mudaram, e não sei se para melhor. O exemplo que eu vou lhe dar sempre existiu, mas eu acho que aumentou muito com a expansão das redes sociais. Hoje é muito comum que a pessoa que se diz religiosa venere, dê mais atenção ao pastor, ao padre, ao influencer religioso, muito mais a esses caras do que ao Deus que sustentava a sua fé, seja como ele tenha sido um dia. E a reflexão que eu fiz foi: e se essa história aqui fosse real? Será que esses novos deuses, esses centros de adoração, não estão tentando tomar o lugar dos deuses antigos? É por causa desse tipo de reflexão que não está aqui no livro, mas que surgiu a partir da leitura dele, que eu considero Deuses Americanos um ótimo livro. Mas essas são as minhas impressões e eu gostaria de saber muito quais foram as suas. E basta que você diga aqui nos comentários se você gostou ou se não gostou de Deuses Americanos para que eu entenda a sua ideia. E não se esqueça, antes de sair, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Até mais!